E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal LZF Português no Instagram e no YouTube. Eu sou o professor Luiz Felipe e eu tô aqui para te ajudar com algumas questões tanto da URGS quanto do Enem de língua portuguesa e linguagens gerais. Se tu quiser estudar comigo, eu tenho grupos de redação EAD, tanto focados em URGS quanto focados em Enem, bastante correção semanal, enfim, de textos. E eu tenho grupos de estudos presenciais em Porto Alegre, tanto de português quanto de redação também. Então, se tu quiser, entre em contato comigo no lzfportugues@gmail.com. Eu estou aqui agora, então, para te ajudar a responder algumas questões e eu selecionei a questão número 5 da prova de 2016 da URGS. Essa questão não é muito difícil, muito desafiadora, mas alguns conceitos que estão por trás dessa questão vão ser extremamente úteis para que tu consiga responder outras que talvez sejam um pouco mais exigentes. Mas é claro que tu tem que conhecer bem esses conceitos. Olha só, a questão 5 diz assim: assinale a alternativa em que as 3 palavras possuem um radical que está relacionado com a noção de povo. Essas 3 palavras foram retiradas de um texto base que, obviamente, eu não coloquei aqui para nós, mas que também não tem importância para esse momento. Então, nós temos 3 palavras que possuem um radical e esse radical tem que estar relacionado com a noção de povo. O que é radical, né? Radical e raiz é a base de significação da palavra, que a partir dela eu consigo formar novas palavras a fim de ter uma família de palavras. O que eu quero dizer com isso? E aí são palavras cognatas, né? Todas de mesmo sentido. Elas sempre vão ter uma mesma base que vai apontar para uma significação, e é essa significação que a gente tem que focar. Quais palavras aqui que significam na sua essência povo? Não que necessariamente vão estar... não que o seu sentido tenha a ver com algo do povo, por exemplo, como aparece em pobres na letra B. Ah, porque o povo é pobre. Não, mas isso seria uma caracterização do povo, assim como o povo pode ser rico, não sei. A questão não é essa. A questão é, na essência da palavra em si, onde que a gente tem significação povo. Por exemplo, política. Política vem de polis. Polis é cidade. Então aqui a gente percebe que não só o conhecimento de gramática vai ser útil para tuas provas. Muitas vezes tu conhecer filosofia, tu ter uma boa aula de geografia, tudo isso vai te ajudar. Assim como tu ter um bom conhecimento de gramática te ajuda às vezes a interpretar questões de matemática, de física, enfim. Então, às vezes a gente foca muito numa área só de estudo e a gente tem que ser sempre mais amplo. Então percebam, política vem de polis, polis é cidade. Então, na essência da palavra, a palavra política não tem a ver com o povo. É claro que na aplicação a gente pensa, não, porque o político tem que servir o povo, etc, etc. Beleza. Mas a essência da palavra não quer dizer isso. Assim como nós temos ali uma palavra como publicar. O que é publicar? É dar acesso, é tornar acessível do público, do povo. O cara vai fazer um show e o que ele tem? O público, o povo. Então o que é ser público? Ser público é ser de acesso amplo do povo. População. População significa povo como essência. E aí tu tem, por exemplo, na aula de geografia, a demografia. O que é demografia? O estudo da população. E população a gente sabe que é povo, né? Ali tem propriedade, a questão da propriedade tem muito mais a ver com coisas individuais do que, né, com o povo em si. Enfim, foram retiradas algumas palavras do texto que eles até tentaram pegar ali pela questão fonética e ortográfica, tipo propriedade, povo, tentar fazer uma associação de sons, assim. Mas a ideia é tu pensar na base da palavra quais que significam povo. Então, isso é a noção de radical e de raiz. É sempre tu ter uma base de significação para que tu tenha formação de outras palavras. Então, sempre ao radical, às vezes tu vai acrescentar um prefixo, tu vai acrescentar um sufixo, e tudo isso vai compor as famílias de palavras ou palavras que a gente chama de cognata, certo? Então, a resposta dessa questão é letra C, demográfico, público e população, porque as 3 palavras têm o seu radical relacionado com a palavra povo, certo? Espero que tu tenha gostado. Quaisquer dúvidas que tu tenha, tu pode me mandar também por e-mail, lzfportugues@gmail.com. Vou dar uma movimentada no canal, no Instagram, no YouTube, e eu tô aqui para te ajudar. Qualquer coisa, entre em contato então. Segue o canal e envia para os seus amigos também. Valeu!